Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 24 ao capítulo 26. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar sobre os turnos dos sacerdotes. Isso mesmo, Davi não só providenciou o terreno, como providenciou todo o material para a confecção do templo de adoração ao Senhor, como também detalhes de como seria, a planta. Claro que ele seria muito semelhante àquilo que já tinha sido estabelecido por Deus através da vida de Moisés, no tabernáculo. E no lugar do templo, vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Lembra que ele comprou isso? Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. E aí nós vamos ver que ele já tinha organizado a turma dos levitas, E agora, no capítulo 26, ele vai falar sobre os porteiros. Quanto aos turnos dos porteiros, o Coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias, Zacarias era o primogênito, E aí vai falando os demais. Os filhos de Obed-edom, lembra de Obed-edom? Ele foi que hospedou a arca por 3 meses e a casa dele foi abençoada. Depois disso nós vamos ver também o filho de Semaías, os irmãos de Meseleque, de Ozã. E aí vai falar sobre os guardas do lado oriental, do lado ocidental, os turnos dos porteiros, Vai falar de tudo isso. A guarda dos tesouros, dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo do tesouro da casa de Deus e dos tesouros da coisa sagrada, Então ele vai falar quem é que estava na escala para cuidar de tudo isso. E os oficiais e os juízes, olha só como foi completa a escala que Davi determinou, E no capítulo 27, ele vai falar dos turnos e dos serviços de cada mês, para que não ficasse sobrecarregado para ninguém. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias, os capitães de milhares e centena com seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês a mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jaboeão. Este era dos filhos de Perez, E aí nós vamos ver que ele vai falando. Terceiro capitão do exército, designado para o terceiro mês de Benaia, Depois ele vai falar o quarto do quarto mês, Azael. O quinto capitão para o quinto mês, Samute. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques. Então ele vai trazendo. E aí ele vai falar também dos chefes das tribos. Olha só, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas, era o chefe Eliezer. Os Rubenitas, tribo dos Rubens. Sobre os levitas, Asabias. Sobre Judá, Eliú. Sobre Zebulon, Ismaía. Sobre os filhos de Efraim, Oséias. Sobre a outra meia tribo de Manassés, que estava em Gileade, era Ido, filho de Zacarias. Sobre Dan, Azarel. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu, Então nós vamos ver que Joabe, filho de Jeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso uma grande ira sobre Israel. Falamos sobre isso ontem, sobre a ideia que Davi teve, e que Joabe executou mesmo a contragosto, porque a vontade do rei prevaleceu, e logo mais ele reconheceu que ele pecara contra o Senhor, Então está mencionando aqui. E vai falar sobre os administradores das possessões de Davi, ou seja, Davi se tornou um homem muito rico, então ele estabeleceu administradores sobre o seu reino, Então tinha administradores
sobre os tesouros do rei, sobre os lavradores do campo, sobre as vinhas, sobre os olivais, sobre os camelos e os conselheiros do rei. Jonathan, tio de Davi, né, era um dos conselheiros, era um homem sábio e era escriba. Jeiel, filho de Aquimone, atendia os filhos do rei. Aitofel era o conselheiro do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. Aitofel sucedera Joiada, filho de Benaia e Abiatar. Joabe era o comandante do exército do rei. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E Te agradecemos por tamanho amor derramado a nós. Consagramos a Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.